Bom, então, só para retomando a aula passada, né? Em busca do tempo perdido. Então, na aula passada a gente estava fazendo o seguinte, na aula antes do intervalo, nós estávamos, né? Eu travei aqui, quer dizer, a gente ficou com uma relação que era para, basicamente o que a gente queria fazer, mostrar a covariância da equação de Weyl, a covariância de Lorentz da equação de Weyl. Então, para que a gente apelou? A gente viu as transformações e aí a gente chegamos a um resultado que nos dá algo desse tipo. L é menos 1, sigma mi L igual a lambda mi sigma i. L tem que satisfazer essa relação, beleza. Então, pela equação de Weyl tem que satisfazer essa relação. Vou fazer uma outra coisa ao invés para começar por ali. Vamos lembrar da nossa splitting da álgebra, lá quando a gente estudou o grupo de Lorentz, quando a gente começou a estudar as representações do grupo de Lorentz. Nós temos geradores genéricos, né, das transformações. Aí separamos os geradores em boosts, sigma 0i, são esses que nós chamamos de NI. E os geradores das rotações, sigma e j, que nós chamamos de epsilon e j kappa e kappa. Então, a gente tinha dividido dessa forma. Aqui estão os boosts e aqui estão as rotações. E aí, com isso aí, a gente passava dos M's e dos N's, né, para os J's e K's. E a gente viu que os J's e K's fechavam duas álgebras de Lie, de SO2, independentes. Quer dizer, daqui, né, que você sabe, essa identificação feita aqui, chegando aqui, isso nos deu que J com J, nada, I, J, kappa com kappa, nada, I, kappa, e J com kappa, nada certo. Kappa com J, nada certo. Então, foi o que nos deu o SO2, a álgebra de SO2, soma direta com a álgebra de SO2. E a gente classificou as representações. Então, o que nós estamos vendo agora, quer dizer, o nosso como se chama, campo de Weyl, né, left-handed, ele está nessa representação aqui, meio zero. Então, nessa representação meio zero, eu sei quem é o J, sei quem é o K. Eu sei que se está com meio zero, o meu J, I, tem que ser o sigma I sobre 2. E meu kappa I é zero. Então, nessa representação aqui, zero. Então, com isso aqui, quem sabe J e kappa, sabe NN. Então, vamos tirar. Então, quer dizer, se eu somar essa relação aqui com essa relação aqui, esses dois termos se cancelam, então eu vou ter menos I, então J mais kappa, menos I entre. E J menos kappa, J menos kappa, esse aqui é mais, esse aqui é menos. Então, quando eu subtrair, esse aqui vai ficar mais também. Então, J menos kappa é IN, né? Só que tem que ter cuidado, aqui é menos I sobre 2 vezes menos I. Então, é menos 1/2 de N. Esse é o J. E o kappa é mais 1/2 de N. Né? Então, isso, esse cara aqui menos. Então, se eu somar essas duas relações, né? Esse termo aqui se soma com esse, então vai ficar menos IN. Esse termo aqui cancela esse. Agora, se eu subtrair essas duas relações, esse termo aqui cancela esse. Mas esse termo aqui é menos 1/2 de N. E esse termo aqui é mais 1/2 de N. Então, quando eu subtraio as duas relações, eu tenho que J menos kappa é menos N. Vamos fazer assim. Então, eu sei, então eu só somar o J com kappa. Então, meu M, né? Vamos multiplicar aqui por menos I, multiplica aqui por I. Então, meu M é J mais kappa e o meu N é menos J menos kappa. Então, nessa representação, que é a representação de Weyl, nós temos que o N0I é I, J mais kappa. J é sigma sobre 2, o kappa é 0. Então, I, sigma, I sobre 2. E o NI
o J menos K. Então é sigma sobre 2, né? Zero aqui, né? Vai ficar menos sigma I sobre 2. Oi? Faltam menos no... Oi? Faltam menos, porque tu tinha o I, passou... Aqui, né? Não, no M, I, J mais K. Aqui é menos I, né? Aqui? Do outro lado. Aqui do outro lado. Isso. Tu tinha o I multiplicando... Eu tinha menos I, não tinha? Era menos I? Era, eu acho que era menos I. Então, olha, sobre essa, olha só. Fica menos I sobre 2 com menos I sobre 2, certo? Então dava menos I. Aí eu multipliquei por I, certo? Legal? E o outro é esse aqui, né? A gente ficou com exatamente. Esse aqui deu J menos K. O J menos K. Aí sim, aqui o I desaparece. Né? Então esse aqui fica menos 1, fica menos meio, e esse aqui fica mais meio. Então vamos subtrair aqui com o sinal menos para ver se tem esse menos aqui. Tá legal? Então nós vimos isso aqui. Então esse é o nosso R, esse é o nosso N. Então, sabendo MN, nós temos os sigmas. Então esse aqui é o meu sigma 0I, então esse aqui está gerando os boosts, eu vou colocar aqui. Esse aqui está gerando os boosts, sigma 0I. E esse aqui está gerando as rotações. Então esse cara aqui é inverter essa relação. O N é o meio, né? Então esse N aqui é o meio de epsilon I JK sigma JK, é isso? Então aqui eu já sei quem é o N, eu sei quem é o U, eu sei quem é o N, eu sei quem é o N, então eu sei quem é o sigma, deixa eu botar aqui. Então sigma 0I é isso aqui, e o sigma IJ, tá aqui, sigma IJ é epsilon IJK NK. E aí o nosso LK é sigma sobre 2 menos sigma sobre 2. Então é menos epsilon IJK sigma K sobre 2. Isso que eu quero colocar. Então vamos pensar aqui o seguinte. Então esse cara aqui, sigma 0I, nós fizemos essa definição aqui, ó. Nós pegamos e vimos que para construir a equação de Weyl foi importante para nós. Temos os sigmas, esse sigma, né, notação contravariante, e os sigma barrados, que a gente estava mexendo com eles até ainda agora. E vimos que eles satisfaziam aquelas relações que já tínhamos deduzido já de computação. Vou fazer o seguinte coisa. Como eu já sei, no fundo, a gente já sabe quem são os nossos N's e M's nessa representação. Esse exercício aqui, ele está me dando os sigmas completos. Né? E a gente vai agora tentar, em vez de pegar pela equação de Weyl e solucionar, vamos bater com a solução para ver se aquilo não dá certo. Então, o que eu estou fazendo agora é um outro caminho. Nós estamos construindo diretamente os geradores sem ter compromisso com a covariância da equação de Weyl. E aí a gente vai ver agora se esses geradores construídos dessa maneira, eles batem com aquela nossa expressão da covariância. Vamos olhar então. Então, o sigma 0i, se a gente observar bem, se eu olhar para esses objetos aqui, se eu pegar isso aqui, ó, sigma, vamos pensar, vamos pegar aquela sigma barrado mi, sigma mi, menos, então vamos botar embaixo, vamos construir. Então nós já tínhamos visto, o que nós sabemos desses dois geradores aqui, nós fizemos na aula passada. Então a gente sabe que esses geradores satisfazem essa relação que eu já escrevi hoje 300 vezes, né? Sigma mi, sigma barrado mi, mais sigma mi, sigma barrado mi igual a 2 eta mi vezes a identidade. Temos escrito isso aqui. E aí sigma barrado mi, mais sigma barrado mi, sigma mi, 2 eta mi. Muito bem. Vamos agora escrever as relações que sejam os comutadores desses objetos. Vamos pegar essa relação aqui, ó. Sigma mi, sigma barrado mi, menos sigma mi. Vou botar aqui, como esses M0 e sigma, esse sigma 0 e o sigma estão definidos embaixo, faz embaixo. Vamos pegar e chutar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar por enquanto, foi o que me levantou da aula. Vamos aproveitar esse quadro aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa relação aqui, ó. Sigma mi, sigma barrado mi. Vou pegar aquela que nós estamos trabalhando. Sigma barrado mi, sigma mi, menos sigma barrado mi, sigma mi. Aquela expressão que é antissimétrica.
estavam propondo para o gerador. Então vamos pegar, tá, essa expressão aqui é ansimétrica e então se eu pegar a componente 0, 0 dá 0. Vamos pegar a componente 0i. Vamos pegar essa componente 0i. Então isso aqui vai ficar mi igual a 0, mi igual a i. Vai ficar sigma barrado 0, sigma i, menos sigma i, sigma barrado i, sigma 0, certo? Mi igual a 0, mi igual a i, mi igual a i, mi igual a 0. Sigma 0. Embaixo ou em cima é a identidade, sigma barrado 0, embaixo ou em cima é a identidade. Sigma, vou botar, então, esse sigma i aqui embaixo, essa notação aqui é a notação ainda contra a variante. Então, esse sigma i aqui embaixo é menos a matriz de Pauli sigma i, né? Porque a gente está fazendo isso aqui, ó, índice baixo sobe negativo, esse aqui também é índice baixo sobe e fica positivo. Então, esses caras agora aqui, eu vou comparar com o que a gente definiu. Então, sigma i em cima é a matriz de Pauli realmente do espaço euclidiano. Então é menos, vamos colocar assim, é menos a matriz de Pauli em cima. E esse sigma barrado i embaixo, menos, sigma barrado i aqui, né? Perdão, menos a matriz de Pauli. Então esses dois termos se somam. Então nós estamos tendo que sigma, então essa combinação aqui, mi igual a 0, mi igual a, então vou guardar aqui, ó. Sigma barrado mi, sigma mi, sigma barrado mi, sigma mi. Essa expressão para mi igual a 0, mi igual a i, está dando para a gente menos 2 sigma, menos 2 vezes a matriz de Pauli. Agora vamos pegar essa expressão dos índices espaciais. Mi igual a i, mi igual a i, mi igual a i, mi igual a j. Então, claro, subiu os dois, tudo bem, né? Tem troca de sinal. Agora, sigma barrado i em cima é menos o sigma de Pauli, então sigma euclidiano, é menos o sigma de Pauli euclidiano, i. E aí, então, como eu estou indo para o espaço euclidiano, eu estou botando aqui a matriz de Pauli para indicar que é a matriz de Pauli euclidiano i. O sigma j em cima é o sigma euclidiano j. A mesma coisa aqui, esse aqui vai ficar mais sigma barrado j em cima é o sigma de Pauli euclidiano e o sigma em cima é o sigma de Pauli euclidiano. Então isso aqui está dando para nós menos. Então sigma i, sigma j, menos sigma j, sigma i, mantém esse sinal menos, vou dar aqui. Então, isso aqui é um comutador de sigma i com sigma j, menos 2i, epsilon i jk, sigma euclidiano k. É o comutador de matriz de sigma. Então, esse, quando mi for igual a i e mi for igual a j, então, isso aqui está dando para nós menos 2i, epsilon i jk, sigma k, sigma euclidiano k. Perfeito. Então, deixa eu apagar isso aqui, só que está mexendo muito. Vou apagar isso aqui também. Eu posso apagar com secretaria. Então, vou apagar isso aqui pela frente. Então, a gente vai, vamos ver se a gente consegue agora juntar essas duas expressões. Então, eu tenho uma expressão aqui, que é esse objeto aqui, ó. Então, nós temos para mi igual a 0, mi igual a i, então nós vamos ter o menos 2 sigma. Então, o menos 2 sigma i. Esse cara aqui, ó, está dando i sobre 2, tá? Então, o que está dando a matriz sigma deveria estar ligado ao sigma 0i, só tem esse fator aqui. E agora, o outro termo que carrega o epsilon, né? Então, eu estaria vendo o seguinte, vamos propor a seguinte coisa. A nossa proposta é que o nosso L em i seja uma constante alfa, que nós ainda estamos fixando, sigma barrado mi, sigma mi, menos sigma barrado mi, sigma mi. Essa era a nossa proposta. E aí nós estamos vendo o seguinte, que se eu pegar o L0i, isso aqui é alfa, sigma barrado 0, sigma i, menos sigma barrado i, sigma 0. Então, isso aqui está dando alfa, está dando menos 2, sigma i.
está dando hora no L do L zero. Essa expressão aqui, ó, é exatamente isso aqui. Depois, se eu pegar o L e J, que seria alfa, blá, 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 então esse L e J nosso, ele vai ser alfa, aí sigma barrado I, sigma J, vai ficar menos 2I, epsilon I, JK, sigma K. Esse epsilon aqui. Então, se a gente pegar esse alfa, eu gostaria de produzir isso aqui. Quer dizer, estou querendo ver que o meu gerador de boost é esse cara aqui, o sigma 0i é I, sigma I sobre 2. Então, para eu produzir aqui, tem que produzir um I que não tem aqui. Então, vou tomar alfa igual a I sobre 4. Se eu tomar alfa igual a I sobre 4, isso vai me dar menos I sobre 4 vezes 2. Então, eu tenho que tomar alfa igual a menos I sobre 4. Se eu tomar alfa igual a menos I sobre 4, fica menos, fica mais vai ficar. Então, I sobre 4 vezes 2. Então, me reproduz esse resultado aqui. Se eu tomar alfa igual a menos I sobre 4. Se nós tomarmos alfa igual a menos I sobre 4, basta menos I sobre 4, menos 2I, I, J, capa, sigma, capa. Menos I com menos I dá menos 1. 4 aqui dá 1 meio. Então, olha só, essa expressão aqui, com alfa igual a menos I sobre 4, tomar esse alfa igual a menos I sobre 4, essa expressão aqui reproduz esses dois resultados dessa expressão que está me dando. Então, vamos apagar isso aqui. Está me dando o L0I, que é o que nós estamos chamando de sigma 0i, a representação do L, eu estou chamando de sigma de L. Né? Então, isso aqui, então, isso aqui me deu menos I sobre 4 vezes menos 2i. Me deu I sobre 2 sigma. E se eu pegar o L e J, isso aqui então me deu menos I sobre 4, menos 2I, epsilon I, J, capa, sigma capa. Deu para nós, então, menos I com menos I dá menos 1 meio, o epsilon I, J, capa, sigma capa. Então, isso mostra para nós que realmente essa expressão aqui, quem representa as transformações de Lorentz no espaço extraordinário tem que ser esse L aqui. Opa, isso aqui não é nem o L, isso aqui são os geradores, né? São os L, tá certo? Então, aqui, então, tá L é isso aqui. E a matriz L que nós estamos chamando, aquele L que nós chamávamos de L exponencial de I sobre 2 ômega capa lambda, e aí aquele gerador sigma capa lambda na representação meio zero, estou chamando de L capa lambda. São os geradores, né? Isso aqui é o grupo, a matriz do grupo são os geradores. Então a gente está vendo que esses objetos aqui, ó, são dados exatamente dessa forma. Então aquela nossa matriz L, né, em forma fechada, ela vai ter essa expressão exponencial de I sobre 2 ômega capa lambda. E aí, esse sigma, eu nem vou substituir para cá, é desnecessário. O que é importante, então, é isso aqui, que esses L capa lambda aqui, é aquilo que nós estamos chamando, em algumas horas, aí, de sigma capa lambda na representação meio zero. Ou seja, são os geradores do grupo de Lorentz na representação meio zero. Então, essa matriz aqui é realmente a matriz que faz a rotação dos términos de Weyl do tipo leve. Então, essa matriz aqui é aquela matriz que tem que satisfazer essa relação. L é menos 1, como nós tínhamos visto, sigma capa, L igual a lambda, capa I, sigma I. Então, realmente, né, quando a gente colocou aqueles objetos aqui
Ele falou, quem deve ser a forma desse objeto? Deve ser alguma coisa com sigma barrado sigma, né? E a gente fixou aqui, por esse modo, a gente fixa já até o coeficiente. O coeficiente sai automaticamente da álgebra. Então, o que a gente está dizendo, não posso apagar isso aqui, é melhor então, isso ficar claro para nós, o que deixa eu falar. Então, o que nós estamos dizendo é que na representação meio zero, os geradores do grupo de Lorentz são esses caras, ou seja, esses caras aqui que nós estamos chamando de L mini, são aqueles caras que satisfazem essa relação. L mini é de capa lambda igual a menos I eta de mi lambda L de mi capa. E assim vai, aquela relação de 4 termos. Então, nós realmente fechamos desse modo a expressão final de quem são os geradores de spin, geradores do grupo de Lorentz, na representação de Weyl. Na representação de Weyl, meio. Na representação de Weyl, meio, ficou isso aqui. O que é importante, porque nós estamos tentando ver pela covariância das equações de Weyl, era fixar esse menos I, quer dizer, fixar esse valor. A gente sabia que era alguma coisa do tipo sigma barrado mi, sigma i. E a gente inseriu naquela relação, que eu apaguei, quer dizer, nós tínhamos inserido nessa relação, quer dizer, com essa relação agora, ó, L é menos 1, sigma mi, L, igual a lambda mi, sigma i. Essa relação é satisfeita, sim, para esses L's aí, sem precisar fazer toda aquela jogada de passa comutador que a gente não fechou direito, que fica uma coisa meio complicada. A gente tem um método muito mais simples, né, de verificar essa equação, que é por inspeção direta da representação. Deixa eu só fazer uma mudancinha aqui, fazer aqui a seguinte coisa. Essa vou mudar, a gente está colocando L menos 1. Vamos deixar assim, vou nem mexer mais nada. Então, essa relação, então, que a gente está mostrando claramente é que realmente essas matrizes com esse fator, nós vamos fechar essa relação, certo? Muito bem. Então, a gente já fechou isso aqui quando fez a equação de Weyl. Vamos aproveitar que nós estamos nesse contexto, né? Nós não escrevemos ainda a equação de Weyl para os antineutrinos, a representação 0 e meio. Não escrevemos ainda. Mas vamos aproveitar esse ensejo aqui e vamos ver o seguinte. Vou apagar essa relação aqui. Então, isso aqui está na forma da água. Vou guardar essa aqui. Deixa eu botar isso aqui para a gente fazer a seguinte coisa. Vou deixar esse quadro aqui para mim. Então, nós fizemos o seguinte. Vamos focar. Na representação meio zero, de sigma mini, geradores do grupo de Lorentz na representação meio zero, são esses caras aqui, menos I sobre 4, sigma barra mi, sigma mi, sigma barra mi. Para quem está aqui, tudo bem, para quem está assistindo a aula gravada, deixa eu deixar só essa observação. Todo aquele pedaço da aula passada, que nós levamos, acho que talvez quase 1 hora, 40 minutos, né? Para fechar aquele sinal, para ver pela covariância, se a gente fixava a matriz L, eu estou basicamente cancelando aquilo e dizendo que nós fizemos um método mais direto, mais ligado realmente à teoria de a teoria do grupo de Lorentz, que é inspeção direta dos geradores, e aí nós construímos aquele L que deveria ser determinado através dessa relação. Nós fizemos o contrário. Primeiro determinamos ele, e agora a gente está certo que ele tem que satisfazer essa relação. Então, essa relação tem que ser realmente satisfeita. Então, o exercício agora seria colocar esses objetos aqui e fechar essa relação. Então, a gente fechou isso aí. Não saímos daqui, mas chegamos aqui, que eu vou falar. Então, vou guardar esse resultado aqui e aqui. Então, nós já, vamos dizer assim, de uma certa maneira, trabalhamos alguns detalhes, quer dizer, trabalhamos a base da equação de Weyl dos neutrinos. Então, agora a nossa ideia é, vamos estudar a representação 0 dele. Aparece tudo aqui, para a gente obter agora, então, o que vai ser para nós a equação de Weyl para o antineutrino. Então, vamos trabalhar agora a representação 0,5. Vamos chegar a uma relação depois desse tipo aqui. Então, para nós, a representação 0,5, vamos colocar na representação 0,5, a gente está chamando de Ki. Então, é aquilo que vai
designar para nós o antineutrino, a representação right. Né? Então, a nossa ideia, qual é a nossa ideia nessa representação? É dizer, nós queremos escrever uma partícula relativística de massa nula com um spin anti-alinhado com a direção de movimento. Vamos colocar desse modo: T sobre nome de T igual a menos H cortado sobre T. Da mesma forma que nós, na aula passada, construímos a equação de Pai, dizendo que então, o ferro de massa nula, que caminha com o spin sempre alinhado com a direção de movimento, ele está descrevendo uma situação que é invariante de Lorentz. Qualquer mudança de referencial, ele vai sempre estar, quer dizer, o neutrino sempre caminha, né, no spin alinhado com a direção de movimento. Então, essa polarização dele sempre é mais. Então, agora a gente está falando, vamos colocar então, nessa representação a situação oposta, que é o que seria o neutrino caminhando, ou quer dizer, um objeto que tem massa zero, como o neutrino, mas caminhando com inicidade invertida. Quer dizer, ele vai caminhar para cá com o spin sempre invertido. E isso aqui eu mostrei, né, também invariante de Lorentz. Então vamos ver por que isso aqui é invariante de Lorentz. O mesmo princípio. Então isso aqui é E sobre C, então sobe esse C para cá e vem a energia para cá. E aí agora a gente volta ao princípio da correspondência. Né? No setor de spin meio, né, os spins são H cortado sobre 2 sigma. A gente já sabe isso no SO3. Momento, né? Então aqui tem o C menos I, H cortado, gradiente, vezes C. E aqui menos H cortado sobre 2 e H cortado dt. A gente está querendo colocar essa equação, né? Daquela forma. Vou botar então aqui. Então esse H cortado sobre 2, pode ir embora com esse H cortado sobre 2, então vamos jogar esse cara para cá e vai ficar I H cortado dt, não mais, menos I H cortado C sigma escalar gradiente. Então isso tudo aqui tem que estar zoando uma função S, uma função x igual a zero. Mas aí agora lembrando, isso aqui é o cara euclidiano escalar. Quer dizer, esse objeto aqui, a gente sabe que o gradiente, as componentes do gradiente são naturalmente as derivadas em relação às coordenadas contra-invariantes. E que menos sigma é a mesma coisa que mais, colocando aqui o sigma barrado I. O sigma barrado I é menos sigma. E o sigma barrado zero é a identidade. Então essa equação, que é a equação para o antineutrino, a representação zero, ela vai ter a mesma forma que a outra. I H cortado. Só que em vez de ser sigma mi, é sigma barrado I. DI igual a zero. Então essa aqui é a equação de Weyl, sim. Só que a equação de Weyl para a representação zero D. Então o sigma mi entra na representação meio zero e o sigma barrado mi entra na representação zero meio. Qual é o conteúdo dessa equação aqui? O conteúdo dessa equação aqui é mostrar que é dizer que esse objeto aqui está caminhando com o spin anti-alinhado com a direção de movimento. Então esse é o conteúdo dessa equação. Faço a mesma coisa que eu fiz da outra vez, multiplico essa equação não por sigma barrado ni sigma ni, mas por sigma ni de ni. Então se eu multiplicar essa equação por essa, isso aqui é simétrico em ni, eu simetrizo em ni, ganho aquela famosa relação sigma barrado mais sigma barrado igual a 2 θ ni, e tiro que eu dava invertiano de aqui, alfa é igual a zero. Então cada componente do Fermi de Weyl-Wright satisfaz uma equação de Weyl, como deveria ser, com energia, com massa nula, que é igual a BC, tinha que ser isso. Só que essa equação aqui é a equação que me acopla as duas componentes para poder descrever esse fato de que o spin se propaga anti-alinhado com a direção de movimento. Então, como a gente fez na aula passada também, vamos abrir a equação de Weyl em termos, né, das componentes, como a gente tinha feito. Né? Outra coisa que nós tínhamos feito, uma pergunta que Célio fez, né? Aqui esse I, H cortado de I é o operador de momento. Então a gente pode escrever a equação. Quer dizer, a equação de Weyl, ela fica sigma mi P mi igual a zero. Quer dizer, I, H cortado
Na verdade, a gente botou IH cortado C, né? Na verdade, a gente botou esse C aqui. IH cortado C, né? O Czinho aí. Então, IH cortado C. Então, quer dizer, então essa equação aqui é sigma mi, igual a C. Você vai. E a vai para onde? Para a representação 0,5 tem que subir. Então, quer dizer, quem está controlando tudo é o sigma barrado. O sigma fica na representação meio zero e o sigma barrado na representação 0,5. Vou botar isso aqui assim, Pô, tá, pergunta, acho que pergunta um pouco histórica. fala aí. Porque a estrutura disso está me lembrando a estrutura da matriz de G. Isso. 4x4. O signo em cima, o signo barra embaixo. Ele foi primeiro escrito dessa forma, Não. no 0,5 e depois a chave de... Não, eu estou fazendo o contrário. Eu prefiro fazer assim. Eu prefiro que a gente agora vai ver como é que a gente constrói o assim hierárquico sem partir das matrizes gama. As matrizes gama saem naturalmente daqui. Estrutura. Você vai combinar as representações de vai com o formato hierárquico. Que é como a gente fez, a gente pegou meio zero, trabalhou meio zero. Agora estou pegando 0,5, então eu vou pegar meio zero direto, que soma direto com 0,5. Então essa é a equação. Então aí passamos de onda, né? Para essa representação aqui fica IH cortado C, sigma mi, sigma barrado mi, que igual a zero. Vamos colocar isso aqui em termos das matrizes, né? Então a gente vai ter o seguinte aqui. Quando eu quero colocar aqui IH cortado, DI, eu quero então assim, sigma barrado mi, DI, botar o C aqui e nós aqui. Então vamos escrever essa matriz aqui em forma 2x2. Então, sigma barrado zero é a identidade. Então aqui vai ficar energia. E sobre C, não é sobre C, vai ficar E aqui e o E aqui. Agora, o sigma barrado, quando eu pegar então essa equação vai ficar assim: C, sigma barrado zero, é zero, mais C, sigma barrado I, T. Sigma barrado zero é a identidade, então tá aqui, C que é zero. Agora, esse pedacinho aqui, sigma barrado I é menos as matrizes de Pauli, então tá mais, então, sigma barrado I, T, ficou isso aqui. Então, esse pedacinho aqui, ele é sigma barrado I, então vou botar esse PI em cima, ele sobe e fica menos PI embaixo. PI embaixo sobe PI em cima, uma representação, uma notação covariante aí. Isso aqui é que é o meu momento, e isso aqui são menos as matrizes de Pauli euclidianas. Então, no espaço euclidiano agora, isso aqui fica menos as matrizes de Pauli. Então, você vai ficar mais C, as matrizes de Pauli euclidianas. E esse P aqui vai ficar no próprio momento euclidiano. E vai produzir mais C, P. Então, pronto, sigma 3, né? Então, vai ficar aqui mais PZ, C, menos PZ, C. O PZ entra com sigma 3, o PX entra com sigma X. Vai ficar PX, C, PX, C. E o sigma Y vai entrar aqui, menos I, YC, mais I, YC. Isso aqui tudo atuando Q1, Q2, igual a zero. Então, essa é a equação de Weyl, vou colocar assim, no espaço dos momentos. A equação de Weyl para o antineutrino, no espaço dos momentos. O determinante dessa matriz é 2, né? Menos é 2, mais PZ ao quadrado C2, menos PX ao quadrado C2, vai ficar E2 menos P2 C2 igual a zero. Então, essa a relação de dispersão é igual a PC. Não tinha que ser. Essa determinante sendo zero, porque a gente quer soluções não triviais, então essa matriz tem que ser singular. Então, essa matriz sendo singular, o determinante dela sendo zero é igual a PC. Então, embaixo a relação de dispersão. E, por exemplo, vejo o meu Q2, posso escrever o meu Q2. Essa equação aqui, ó, isso vezes isso, mais isso vezes isso igual a zero. Então, o meu Q2 fica menos, né, PX mais IY, C
C sobre E menos PZ C igual a Q1. Então, a partir do Q1, quando esse objeto está se propagando, conhecer o Q1 automaticamente me vai determinar o Q2. Então, todos os graus de liberdade estão aqui. Aqui estão os graus de liberdade física. 2, né? Porque Q1 é imaginário, então tem parte real e parte imaginária. Então, o conteúdo da equação de Maio, né, para o antineutrino, que é igual ao conteúdo da outra equação, é que apenas, quer dizer, quando a gente usa essa descrição on shell, significa que quando esse objeto, quer dizer, o campo, essa função está satisfazendo a equação, está em cima, né, do valor da equação, quer dizer, eu estou calculando realmente a equação, então a gente chama disso on shell, ou que satisfaz a equação de Maio. Então, só essa componente aqui é fisicamente relevante. Essa componente aqui é redundante, quer dizer, é uma réplica dessa a menos desse operador aqui. Por quê? Porque o sistema, ele tem, a matriz tem determinante zero. Se a matriz tem determinante zero, eu não consigo fixar as duas variáveis automaticamente, porque senão daria solução trivial. Eu fixo ou fixo Q2 ou fixo Q1. Mas o que é importante é que é apenas uma componente é independente. Então, esse é o conteúdo da equação que vai para o antineutrino. Sigma barrado aqui. Então, vamos agora fazer o mesmo exercício. Vamos calcular nessa representação, para fazer a covariância da equação de Lorentz, né? Da equação de Weill, eu vou ter que eu vou ter que ver quem são os geradores do grupo na representação 0,5. Então, a nossa equação vai ser essa. Então, nós vamos dizer o seguinte, que a transformação de Lorentz, vou mostrar isso aqui, vou botar a forma de vetor coluna, a transformação de Lorentz do spinor 0,5 é uma matriz R 2x2 do Lorentz, dependendo dos parâmetros do Lorentz ômega, atuando em π de x. Da mesma forma, então, quem é o meu R? O meu R é exponencial de I sobre 2, ômega kappa lambda, sim, kappa lambda, a representação 0,5. Esse objeto agora que eu vou procurar. A gente fez aqui. Então vamos lá. Então, a gente sabe que eu quero calcular isso no objeto. Então vamos pegar de novo essa combinação. Essa combinação aqui foi essa. Vamos pegar agora essa combinação. Sigma, vamos pegar sigma mi, sigma barrado mi, menos sigma mi, sigma barrado mi. Pegando então a componente temporal e a componente espacial. Então, mi igual a 0, sigma barrado i, menos sigma i, sigma barrado 0. Mi igual a 0, mi igual a... Sigma 0 é identidade, sigma barrado 0 é identidade. Identidade aqui, identidade aqui. Esse cara aqui sobe assim. Esse cara aqui sobe assim. Ficou menos e aqui ficou mais. Agora, sigma barrado i em cima é menos o sigma euclidiano. Então isso aqui vai ficar mais o sigma euclidiano, normalmente. E esse cara aqui também é mais o sigma euclidiano. Então, para mi igual a 0, mi igual a isso aqui está dando 2 vezes sigma i. Então isso, vamos voltar aqui no nosso, para a gente relembrar. Quem são os geradores do grupo de Lorentz nessa representação? Vamos lá. Vamos tirar o J e o K nessa representação. Nessa representação, o J é 0. E o K é que é sigma sobre 2. Os K's, né? São sigma i sobre 2. O J i são 0. Então, nessa representação, a gente vai tirar realmente os geradores do grupo de Lorentz. Eu vou escrever aqui nesse canto. Vamos botar aqui. Nesse cantinho. Então, quem é o meu M0i? Como antes, né? Meu M0i, não, falta, né? Menos i sobre 2, menos i sobre 2. Então dá menos i. Então meu M0 é meu MI. Meu MI que é o sigma 0i. M0i é MI. O nosso MI é. Aqui ficou menos i, aqui ficou menos
Então é I, J menos K. I, JI menos KI. Só que agora lembrando, JI é 0. KI, sigma sobre 2. Então ficou menos I, sigma sobre 2. Então esse aqui é o MI, que é o sigma 0I. Então, a gente tirou daqui o sigma 0I. Então, sigma 0I. O gerador do grupo de lógica, o sigma 0I, 0,5. É uma representação 0,5. Então, está dando menos I sobre 2. E sigma euclidianos aí. E agora vamos tirar o nosso sigma e J. Nosso sigma e J é epsilon I J K N K. Então, os geradores, né, das rotações, que é só 3, tem essa representação, epsilon J K N K. Então quem é o N agora? É uma coisinha. Se eu diminuir J menos K, né? Tinha J menos K, J dá menos N sobre 2 e o K mais N sobre 2. Então fica menos N sobre 2, menos N sobre 2, dá menos N. Então N é menos J menos K. J igual a 0, K igual a sigma sobre 2. Então fica sigma sobre 2. Sigma K sobre 2, certo? Então, o que nós já sabemos quem são os geradores do grupo de Lorentz dessa representação. A única coisa que eu quero é dar uma forma covariante a isso. É expressar esse sigma 0 e I de uma forma covariante, como eu expressei. Então, por isso que eu estou fazendo esse exercício. Então, eu quero comparar agora esses objetos aqui com as componentes dessa expressão. Certo? Então, I igual a 0, então está dando esse. Vamos pegar agora mi igual a I, mi igual a I, as duas componentes espaciais. Vamos ficar sigma I, sigma barrado J, menos sigma barrado J, sigma, deixa eu ver sigma I, sigma barrado I, menos sigma barrado I, então ficou sigma I, sigma barrado J, menos sigma J, sigma barrado I, né? I, J, J, I, J, J. Então, levando os dois para cima para poder fazer a comparação com a notação contra-variante, leva os dois para cima, nada acontece, porque cada um muda de um sinal aqui. Agora, sigma I em cima é realmente o sigma euclidiano, componente I. O sigma J barrado J em cima é menos o sigma euclidiano, componente J. Sigma J em cima é menos né? Sigma J em cima é o próprio sigma euclidiano, e o sigma barrado I em cima é menos o sigma euclidiano. Então fica mais sigma euclidiano I. Então também é a mesma proporção, menos assim. Então, sigma I, sigma J, menos sigma J, sigma I, isso aqui vai ficar 2I, vai ficar menos 2I, epsilon. I, J, K. Então, nós estamos tendo, essa expressão aqui está dando para nós isso. Vamos jogar isso aqui. No caso, 0I, ela está dando 2 sigma I. E no caso, IJ, os dois índices serem puramente espaciais, ela está dando menos 2 e epsilon, I, J, K, sigma, perfeito. Então agora a gente está propondo, né, que essa expressão aqui, quer dizer que essas duas expressões aqui possam ser reunidas aqui, alfa, sigma I, sigma barrado I, menos sigma I, sigma barrado I. Então vamos lá, se eu pegar alfa, então esse KI aqui está dando alfa vezes 2 sigma I. E eu quero que isso aqui, no final de tudo, seja esse cara aqui, menos I sobre 2 sigma I.
Então isso vai me dar o alfa igual a menos I sobre 4, de novo. Vamos botar o alfa igual a menos I sobre 4 aqui. Agora, tem que bater com o de baixo. Menos I sobre 4. Vezes menos 2I epsilon sigma. Então, menos I. O menos I está dando menos 2I, né? Menos 2 é menos I sobre 4. Menos I sobre 4 está dando 2 com 2 cancela. Isso aqui, menos I sobre 4. Menos I sobre 4. Menos I sobre 4 vai ficar I sobre 2 está lá, quer dizer, nós temos um fatorzinho menos aí a mais, né? Menos um fatorzinho que está faltando. Então, vamos escrever esse sinal aqui. A gente, quando trabalhou o N, né? O N está certo, né? Isso aqui. Mas, então fica menos, né? Tá certo. J menos K, então fica menos sigma sobre 2. Então, o N fica I sobre 2, né? Fica I sobre 2, sigma. Isso, tá certo. Então, vamos ver só. Então, só que eu só fiz besteira, tá? Quando a gente fixou esse, quando a gente pegou essa representação, componente 0I, sigma 0, sigma barrado I, menos sigma I, pode ser que tenha um sinal menos aí global, sigma barrado I. Então, sigma 0 é identidade, sigma barrado 0 é identidade. Sigma barrado I embaixo, então, vamos subir isso aqui, fica menos, isso aqui, menos e mais. Sigma barrado I em cima é menos o sigma, então vai ficar 2 vezes, tá certo? Esse vai ficar 2 vezes isso aqui, tá certo? Tá já, 2 vezes esse carinho aqui. E esse carinho aqui foi sigma I, sigma barrado J, menos sigma J, sigma barrado I. Então a gente vai colocar em notação, então isso aqui vai ficar só os dois. A gente fez. Só isso. Então, esse cara aqui é o sigma, esse cara aqui é o menos sigma. Então, vai ficar menos sigma euclidiano, sigma euclidiano. Esse cara aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui fica mais. Então, esse cara é negativo, vai ficar mais. Sigma J euclidiano, sigma euclidiano. Então, isso aqui ficou menos isso, não dá o menos, isso aqui eu tinha esquecido. Então, de novo, a gente ganha menos, então a gente mostrou também. Tchau, está dando para ler embaixo? Não, dá, pega assim. A gente está mostrando que na representação 0,5, os geradores do grupo de Lorentz têm a mesma forma, menos I sobre 4, só trocando a ordem. Sigma I, sigma barrado I, menos sigma I, sigma barrado. E aí, de novo, a gente tem essa relação. Quer dizer, esse R, sigma barrado Mi. Agora é R sigma barrado Mi. É a parte, né? R menos 1. R é menos 1, sigma barrado Mi. R é igual a lambda Mi, sigma barrado Mi. Então, aqueles R's ali, por variância da equação de Weyl, fica segurada por essa relação. Então, para nós, o que é importante é isso aqui. É que nós conhecemos os geradores de uma forma completamente covariante. É isso que assegura a covariância da equação de Weyl. A gente tem todos os geradores, né? A equação covariante. Então, mexemos com isso aqui. Então, com isso aqui, a gente conseguiu trabalhar as duas equações de Weyl separadamente, ver os geradores do grupo de Lorentz. Obrigado pelo ter trazido a aula no computador. Isso aqui salvou a parte da gente, porque eu não tinha isso anotado. Foi a aula 11. Foi a aula 11, né? Foi a aula 11. A gente fez isso na chave. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte, então vamos chegar na equação de Dirac. Qual é o nosso modo de chegar à equação de Dirac? Eu acho até que o Yuri já percebeu. Vamos pensar o seguinte. A ideia, né? O elétron não tem massa zero. Se o elétron, a gente tá, aí as duas equações, meio zero, meio, tipo Weyl, né? Deixa eu botar aqui, então, meio zero, então, pode resolver, eu me confundo, às vezes o sigma, então ficou I, H cortado em C, sigma I, C igual a zero. E na
representação. Zero meio. E C sigma barrado I daqui igual a zero. Então, esse é o setor leve, esse é o setor rápido. Se o ferro tem massa nula, então a gente está vendo que se propagar um spin alinhado ou anti-alinhado com a direção de movimento, independe do observador. Porém, no caso do elétron, não é esse caso. O elétron tem massa não nula. Então, se para um observador, né, o elétron vai caminhar com velocidade menor que a da luz. Então, se o elétron está caminhando para cá e o spin dele está alinhado para cá, eu posso, por uma transformação de Lorentz, se eu for mais rápido que o elétron, eu vou ver o elétron para cá, o spin para cá. Então, eu não vou poder isolar numa partícula que tenha massa zero uma viralidade, não. Quer dizer, um setor do outro. As duas projeções de spin têm que estar presentes, porque no referencial, se a partícula estiver com o spin alinhado com a direção de movimento, no referencial que ande mais rápido, o spin fica anti-alinhado com a direção de movimento. Então, o elétron não pode nem estar aqui, nem estar aqui. Tem que ter as duas possibilidades, as duas situações, os dois estados de polarização. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas equações de uma forma, vamos fazer o seguinte, então se o elétron tem que ter um pedaço aqui, tem um pedaço aqui, provavelmente o elétron não está nessa representação nem nessa, ele tem que estar na soma direta. Então vamos trabalhar agora com um psi, como a gente já fez antes, né, que está naquela soma direta, meio zero, mais zero meio. Então vamos trabalhar com essa representação. Então, claro, se o objeto está nessa representação, então eu vou colocar, se é uma soma direta, eu vou colocar a soma direta. Eu vou colocar, por exemplo, Φ aqui, Si aqui. Então vou estar trabalhando agora com uma representação quadridimensional, mas que é soma direta, está acoplada. Esse cara não tem nada a ver com esse, tudo bem, mas eu posso juntar essas duas equações numa só. Eu posso escrever essas equações assim, I, H cortado, C. Pego uma submatriz aqui, matriz 4x4, boto 0, sigma barrado Mi, sigma Mi, 0. Coloco aqui o meu DI e coloco aqui o meu Psi e aqui o meu Pi. Então eu consigo simplesmente reunir essas duas equações numa só, em forma 4x4. Mas as duas objetos estão independentes, eles não estão acoplados, estão tudo separado. Então, essa equação aqui, quando eu fizer isso aqui, fica sigma barrado Mi dmi aqui igual a 0. Eu estou escrevendo a equação da 0,5 e estou numa notação unificada. Se eu coloco em forma 4x4, eu reproduzo a equação do meio zero e a equação do zero. Só fiz isso no estado. Porém, vamos observar a seguinte coisa. Isso aqui, ó, pela nossa convenção das representações, isso aqui é meio zero. Isso aqui é zero. Porém, vamos observar se essa matriz aqui, vamos pegar só essa matriz aqui. Essa matriz tem essa estrutura: 0, sigma barrado Mi, sigma Mi, 0. Ela está atuando aqui. Aqui é o dmi aqui e aqui é o dmi Psi. Psi igual a 0. Não igual a 0. Eu estou fazendo essa operação. Bota essa derivada. O que a gente observa disso? Quando eu pegar, então, nessa nossa convenção de representação, o que é meio zero está em cima, o que é zero meio está embaixo. Quando eu faço esse produto aqui, eu vou ter uma matriz coluna. 0, então eu vou ter sigma barrado Mi dmi. E eu vou ter sigma Mi dmi. O que nós estamos observando? Nós estamos observando o seguinte: esse cara está na representação 0,5. Mas depois que esse cara bateu nele, ele trouxe ele para cima. Então, se esse cara está na meio zero e esse está na 0,5, ao fazer essa operação, a coisa mudou de lugar. Esse cara aqui, então, está no lugar que é do meio zero, e esse cara aqui está no lugar que é do 0,5. Então, o que a gente está observando é o seguinte: se pertence à representação meio zero, sigma Mi, se ele está na representação 0,5. Quer dizer, o fato, né, dessa matriz aqui atuar nesse
espinor, tira esse espinor da representação que ele está. Isso aqui é um novo espinor. Quer dizer, quem é isso aqui? Isso aqui é sigma mi, vamos dizer assim, alfa, beta, si, beta. Mas só lembre-se o seguinte, o que nós tínhamos também colocado? Nós tínhamos colocado esse espinor aqui tem índice alfa, a representação meio zero, nós grafávamos com índice alfa. E a representação 0,5 a gente grafava com índice alfa ponto. Então está me mostrando o seguinte, essa matriz aqui, ela me pega alguém que está no espaço 100 ponto, quer dizer, no espaço 0, meio zero, mas ela me retorna um resultado que está no espaço 0,5. Então essa matriz sigma aqui, ela deve ter um índice, ela deve ter uma estrutura de índice que ela liga as duas representações. Ela não é uma matriz sigma mi alfa beta. Ela é uma matriz sigma mi, ela vai atuar no cara, que é beta. Mas ela vai me retornar um cara, então eu posso colocar como alfa ponto. Ela tem essa estrutura. Ó. Ela pega um cara, ela está aqui, ela vai pegar esse cara e vai jogar aqui para baixo. Então, ela. Perdão, contrário, ela fez isso. Ela pegou esse cara, que tem índice alfa, que é meio zero, e ela me retorna um resultado que é 0,5. Então, esse cara como um todo tem índice alfa ponto zero. É isso aqui sim, ó. Isso aqui está na representação 0,5. Então, é bom a gente ter cuidado com isso. Então, essa matriz aqui, ela vai pegar um índice, esse índice está no 0,5 e esse índice está no meio zero. Então, ela bate aqui, ó, bate. Tá? Vai me retornar esse resultado. Isso vem aqui para baixo. Entenderam o jogo da teoria de grupo? Qual é o jogo das representações? Dizer, claro, foi uma convenção minha. Se eu decidir fazer isso, essas matrizes tiveram que ser colocadas dessa forma para se ajustar. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte aqui. Esse objeto aqui está na representação 0,5. E vice-versa. Se eu pegar agora o meu Q na representação 0,5, ao fazer essa operação aqui, ó, o sigma barrado vai bater nele e vai trazer ele para cima. Então, o sigma barrado mi i não vai estar no 0,5, vai estar no meio zero. Então, a estrutura dessa matriz ela vai trazer primeiro, ela vai retornar um resultado que está no meio zero. Então, ela tem essa estrutura, sigma barrado mi, índice espinorial alfa, índice espinorial alfa ponto, e ela vai bater aqui no Q. Ponto. Ela vai pescar esse cara lá embaixo e vai trazer ele cá para cima. Então, esse objeto aqui, então essa matriz aqui, ela tem índice, vai bater aqui, então ela vai ter índice alfa. Então, essas matrizes sigma e sigma barrado, o que ela faz é uma transição de representação. A matriz sigma puxa de um lado, a matriz sigma puxa de cima para baixo, leva de cima para baixo, a matriz sigma barrado, puxa de baixo para cima. Isso aí tem uma consequência, vamos apagar isso aqui, naquelas nossas matrizes sigma. Naquelas nossas matrizes sigma, medir 0,5 e 0. Por quê? O que está acontecendo? Se eu pegar agora essa matriz aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, se eu pegar I sobre 4, 0, sigma barrado, I, sigma mi, 0. E pegar essa matriz aqui e fizer o comutador com essa matriz aqui, ó, 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0. Fazendo esse comutador. Eu vou pegar essa matriz vezes essa, menos o contrário. Vai ficar, ó, esse vai ficar I sobre 4. Primeiro termo. 0, sigma barrado mi, sigma mi. 0. 0, sigma mi, sigma barrado mi. Menos. I sobre 4. Mesma coisa, só trocar mi com mi. Sigma barrado mi, sigma mi. Só trocar mi com mi. Sigma mi, sigma barrado mi. Então, o que a gente está observando, essas matrizes aqui, ó, quem é que mora aqui? Isso aqui ficou I sobre 4.
sigma barrado mi, sigma mi, menos sigma mi, sigma barrado mi. 0, 0. I sobre 4, sigma mi, sigma barrado mi, menos sigma mi, sigma barrado mi. Isso aqui é aquele nosso famoso sigma 0, meio. Então, sigma mi da representação mesmo. Esse aqui é o sigma mi, gerador do grupo de Lorentz, a representação 0. Do ponto de vista, as matrizes sigma, elas ficam fora na diagonal, mas as matrizes sigma grandes são os geradores do grupo de Lorentz, elas ficam na diagonal. Essa matriz aqui, ela vai pegar alguma coisa que está em cima e vai deixar em cima. E essa matriz vai pegar o que e vai deixar o que embaixo. Então essa matriz não tira o que do lugar, nem essa matriz tira o que do lugar. E de fato a gente vê, ó, essa matriz aqui é sigma barrado mi. Qual é a estrutura dela? É sigma barrado alfa beta ponto. Estou fazendo o produto matricial. Sigma barrado mi alfa beta ponto. Sigma ni beta ponto gama. Que é a estrutura que eu estou fazendo o produto matricial, tem que fechar isso. Ó, isso aqui, ó. Você vê que essa matriz aqui como um todo, ela não tem índice alfa misturado, ela tem índice alfa sem ponto com ponto. Os dois índices dela são sem ponto. Por quê? Porque ela vai pegar um cara que está aqui em cima e vai manter ele aqui em cima. Então a estrutura dessas matrizes aqui é um alfa beta. E a estrutura dessas de índices dessas matrizes aqui é um alfa ponto beta ponto. Então, essas matrizes de fato, elas deixam meio zero no meio zero, zero meio, zero, zero meio, porque são representações aqui, irredutíveis. Então, essas matrizes nunca misturam nada de uma representação com a outra. Essa matriz não. Ela leva, vamos dizer, aquilo que é right para left, quando ela atua em cima, né? E essa matriz aqui, ela pega o left e traz para o right. Entenderam? Não, cuidado, quer dizer, as equações dizem isso para a gente, mas é só que não é óbvio, a gente não percebe que essas matrizes sigma, elas estão fazendo uma transição de representação. Muito bem, ficou claro, então a gente sabe o seguinte, se eu colocar esses dois estilores nessa representação meio zero mais zero meio, a gente pode dizer o seguinte, né? Quer dizer, os nossos sigma, a gente tinha feito capa lambda, na representação meio zero mais zero meio, são esses objetos. É o sigma capa lambda meio zero, 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 e o sigma capa lambda zero meio zero. Essa representação é redutível. Por quê? Porque ela fica na faixa, quer dizer, fica na forma das submatrizes diagonais. Uma coisa não mistura com a outra, são duas representações irredutíveis, elas não se misturam. São duas representações irredutíveis. Essa parte que você pegou, esse aqui tem isso aí. Esse aqui é esse aqui, ó. Olha, como eu somei, quer dizer, quando eu fiz isso aqui, né? Quer dizer, eu peguei isso aqui, isso tudo que está aqui é meio zero mais zero meio. Então isso aqui que eu estou escrevendo aqui, ó, isso aqui é o sigma mini capa lambda, meio zero mais zero meio, que se quebrou, ó, só no meio zero e só no zero meio. São as duas representações irredutíveis. Essa expressão ali. Essa expressão aqui, ó, é esse comutador. Esse comutador é isso menos isso. Deu isso aí, deu Deu ali. Mas digamos, essa expressão aqui vem da. Essa expressão aqui vem, quer dizer, eu quis ver como é que a partir disso aqui eu poderia formar aqueles sigmas que nós tínhamos estudado na aula precedente, né, agora. Então eu vi que para eu formar essa matriz que eu tinha calculado no início da aula e essa matriz que eu calculei agora depois do intervalo, elas ficam reunidas na mesma matriz se eu fizer essa operação. Pegar essa matriz aqui, coordena a equação de Weyl unificada. As duas equações de Weyl estão aqui. Então tudo aqui está ligando os dois setores de Weyl, certo? Então como você vai? Então, o que eu fiz aí? Eu não fiz nada. Eu só simplesmente coloquei Weyl e anti-Weyl na mesma equação. Não mudei a física. O Weyl continua se propagando só assim e o anti-Weyl continua se propagando só assim, e Weyl não está comunicando com o anti-Weyl. Essa equação aqui, atuando aqui, me reproduz Weyl e anti-Weyl. E esse objeto aqui, atuando no Weyl e anti-Weyl, vai me dar a rotação do Weyl separadamente a rotação do anti-Weyl.
estou só botando duas coisas que não se misturam na mesma equação. Agora, vamos introduzir a física aí. Então, para que você coloca, dobra uma representação, você não vai levar. Eu botei, saí de uma 2 de dimensão 2 e outra de dimensão 2, coloquei duas representações de dimensão 2 numa única, formei um objeto de dimensão 4, mas que não se comunicam. As duas equações saem separadas e as duas rotações saem separadas. Cada mundo fica no seu mundo. Mas agora vamos fazer a seguinte análise. Essa aqui. Se eu colocar esse objeto aqui, IH cortado, C, sigma mi, dmi, C. Vamos olhar a dimensão. IH cortado, dmi é momento. P vezes C é energia. Então, essa equação aqui, ela tem dimensão de momento, né? Quer dizer, IH cortado é momento, vezes C é energia. Então, se eu quiser agora, né? Quer dizer, bom, vamos deixar assim. Então, P2, vou botar aqui, vamos pegar as relações. P2 igual a P2, C2 mais 1, 2, C4. Então, tem dimensão de PC, tem dimensão, falando só dimensionalmente agora, tem dimensão de PC que tem dimensão de MC2. Então, essa equação aqui tem dimensão de MC2. Coisa que se eu quiser dividir, quer dizer, se eu dividir essa equação aqui, se eu tivesse C daqui, bota esse IH cortado, só análise dimensional. IH cortado dmi, essa equação que tem dimensão de momento. Momento tem dimensão de massa vezes C. Então, eu posso introduzir aqui alguma coisa que tenha dimensão de momento, mas que não tenha momento. Por quê? Esse objeto aqui está em que representação? Esse objeto aqui está na representação meio zero. Mas esse objeto aqui está na representação 0, meio. Então, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar aqui um termo que tem a dimensão de massa, vou colocar aqui um termo assim, μ1 vezes C, onde μ1 tem dimensão de massa. Esse cara aqui tem dimensão de massa, esse cara tem dimensão de momento. Então, isso aqui, dimensão de momento, é P. P é a mesma coisa que MC. Isso aqui é uma matriz numérica. Agora, será que eu posso colocar isso aqui nessa equação? Não é? Isso aqui está na representação 0, meio. Isso aqui está na representação meio zero. É como se eu estivesse somando um vetor com um tensor. Quando eu tenho uma equação covariante, significa que todos os termos daquela equação têm que estar na mesma representação. Quando eu somo, aquela coisa que a gente faz na física zero. Vetor somado com vetor, escalar somado com escalar, tensor somado com tensor. Então, é a mesma coisa, espinor somado com espinor. Espinor left somado com espinor left, espinor right somado com espinor right. Então, essa equação aqui eu tenho. Isso aqui é um espinor left. Mas isso aqui é um right. Isso aqui é meio zero. Isso aqui é 0, meio. Se isso aqui é 0, meio, isso aqui é meio zero, estou mudando a representação. Estou somando duas representações. É como se eu estivesse somando um vetor com um tensor, ou um vetor com um escalar. Então, o único jeito é se eu colocar aqui um qui. Se eu colocar aqui um qui, eu vou agora conseguir escrever uma equação tipo vário, mas que acopla os dois mundos e fica perfeito, porque tem dimensão de massa, MC, tem dimensão de MC, de momento. Isso aqui é um termo puramente cinético, isso aqui é um termo que não é cinético. E agora eu estou acoplando essa equação aqui, se eu fizer isso aqui, essa equação agora já não está me dizendo que os dois mundos caminham separadamente. Eu estou conseguindo, por meio desse raciocínio, quer dizer, sabendo que isso aqui é 0, meio, eu posso jogar um 0, meio aqui. É a salvação, porque aí eu consigo introduzir o que na equação do psi e vice-versa. Eu vou agora colocar isso aqui na equação do que. Então, esse cara aqui é 0, meio? É. Mas esse cara aqui é meio zero. Tem dimensão de momento? Tem. Então eu posso colocar aqui um parâmetro, μ2, não sei quem é, vezes psi. Então eu consegui agora escrever duas equações onde eu introduzi um parâmetro de massa. Antes não havia massa na equação de Weyl. A equação de Weyl só tinha momento. Ela não tem referência à massa. Eu agora, o que eu estou observando então?
que o termo que pode trazer algum sentido de massa é aquele termo que mistura as duas representações. É a massa que vai fazer a representação 0, meio, acoplar com a representação meio, 0 e vice-versa. Então, a minha proposta, a nossa proposta é que, combinando duas equações de Weyl para o setor left e para o setor right, mas acoplando o setor left com o setor right por um mesmo tipo massa e o setor right com o setor left por um mesmo tipo massa, eu talvez agora esteja realizando uma proposta física interessante. Eu estou introduzindo um parâmetro de massa, não disse ainda que é massa, eu não sei se é 2 aí, ou P2, C2, mas é 2, C4, eu não sei. Mas eu sei que eu trouxe uma noção de massa e vi que essa massa precisa acoplar os dois estados de polarização. Porque eu estou tentando saber fisicamente, se a partícula tem massa, eu posso ultrapassar. Então, os dois estados de polarização têm que estar presentes na descrição. Então, é isso que eu estou tentando realizar. Então, vou colocar essa equação em forma unificada. Essa equação ficou assim, ó. Mi2 C Mi1 C. Aqui ficou sigma mi, sigma barrado mi e H cortado de mi. É o momento. E aqui ficou sigma mi e H cortado, ou sigma barrado de mi. E aí, se eu colocar o psi, colocar aqui, essas duas equações devem estar reunidas numa equação quadridimensional. Tá bom? Ficou. Mi2C vezes Qi. Não, Mi2C vezes Xi. Mais sigma barrado, I, gama mi, dmi, Qi igual a 0. Essa é a equação de Weyl. Essa equação modificada ficou lá. E essa equação aqui pegou I sigma mi, por esse cara aqui, mais Mi1 C. Então eu consegui unir as duas equações numa única equação, mas agora elas não estão desacopladas. O 0 daqui e o 0 daqui subiram. Vamos então ver o conteúdo dessa equação aqui. Vamos fazer o seguinte: eu quero trabalhar numa situação de que Mi1 e Mi2 sejam diferentes de 0. Então vamos dizer que Mi1 seja diferente de 0 aqui. Então quem é Qi? Qi é menos sigma mi e H cortado de mi sobre Mi1C. Tá? Eliminei o Qi em termos do Xi, essa equação aí. E aí eu posso trazer essa informação aqui embaixo, que eu ganho uma equação só para o Xi. Então aqui embaixo eu botei I sigma barrado, como os índices aqui já estão saturados, vou botar sigma barrado mi. Sigma barrado mi e H cortado de mi. Que é menos